Como se tornar um especialista em inovação. Sejam todos bem-vindos à Inovação em Doses, o canal onde mostra tudo o que há de mais novo no universo da inovação. Então, esse vídeo é para você descobrir se você gostaria de ser um especialista em inovação, se você leva jeito para isso, se você não leva, o que faz um especialista em inovação, por que precisa de um especialista em inovação dentro de uma empresa, para você compreender, eu posso fazer uma transição de carreira? Eu tenho a ver com isso? Então esse vídeo é para isso. Bom, um especialista em inovação, ele é um curioso. Se você é uma pessoa que gosta de estar sempre lendo, que gosta de pessoas, porque você precisa estar o tempo inteiro fazendo networking, entrando em grupo, trocando ideia em grupo, chamando outros profissionais da área para trocar ideia, chamando outras pessoas dentro da empresa para saber o que elas pensam, quais as ideias que elas têm, querendo escutar aquilo que as pessoas têm para contribuir, você pode ser um especialista em inovação. Se você é uma pessoa mais introspectiva, que não gosta muito de se envolver em problemáticas, porque o analista de inovação, ele pega uma ideia e um problema. Ele faz um match entre essas duas coisas. Então ele vai ver, eu tenho um problema X e tenho uma ideia Y que pode resolver esse problema. Vamos testar? É essa pessoa que vai fazer isso. Mas qual que é a função, do analista de inovação? A função dele é encontrar as dores, os problemas, e encontrar os atores que vão resolver esses problemas. Mas não é o especialista em inovação que vai resolver todos os problemas, que vai ser a pessoa mais criativa da empresa, que vai dizer o que tem que ser feito? Não é assim que funciona. Porque, sim, a pessoa de inovação, ela precisa ser uma pessoa criativa. Então, ela tem que desenvolver a criatividade dentro dela. Mas eu não sou uma pessoa criativa. Não, você não está criativo. Não é que você não é. Você pode ser, qualquer um pode ser criativo. Mas você não está nesse momento, então você começa a desenvolver habilidades para ser uma pessoa mais criativa. Mas não tem como uma pessoa sozinha ter todas as respostas para tudo. Então, quando você inicia um setor de inovação, por exemplo, ou quando você inicia numa empresa nova, com um cargo de inovação, você precisa entender quais são as dores dessa empresa. Você faz um mapeamento de dores. Às vezes a empresa que você está entrando já é bem desenvolvida na questão de inovação, mas já tem um mapeamento de dor, mas você precisa compreender esse mapeamento. Você tem que saber quais são as debilidades dessa empresa, onde ela quer chegar, o que ela quer fazer, quais são os produtos que ela almeja, ou quais as possibilidades de produto que ela tem, quais são os processos que ela tem, as problemáticas de processo que ela tem, quais são os futuros dela, Então, onde ela quer chegar, e aí, em cima disso, você começa a achar soluções. Essas soluções, elas podem estar dentro da própria empresa, então pode ser criado através de squads, de grupos que façam um trabalho que você, como analista de inovação, tem que gerenciar esses grupos de ideação, Então, você tem essa função, mas você compreende se as ideias podem vir de dentro da empresa ou se tem uma startup, por exemplo, que já tem uma solução pronta, que seria muito mais fácil, muito mais viável, muito mais rápida, ou se são fornecedores que poderiam estar sendo utilizados, As entidades como universidades, centros técnicos, hubs de inovação, até o próprio governo às vezes tem soluções para resolução de dores, por exemplo, benefícios fiscais. E aí essa função é do especialista em inovação, de pegar a dor, pegar a solução e fazer um match. Então é isso que você vai fazer. Você vai ser uma pessoa que vai abrir possibilidades para a resolução de problemas e dores dentro das companhias. Então, quais as habilidades que a pessoa tem que ter ou que ela precisa desenvolver para ser um especialista em inovação? Ela precisa, primeiramente, ser curiosa, porque o especialista em inovação, ele precisa compreender tudo que está acontecendo na empresa. Então, ele precisa entender quais setores existem, como eles são, como eles trabalham, como as pessoas se comportam, como é a cultura dessa empresa. Então, a pessoa precisa ser curiosa para compreender a funcionalidade dessa empresa. Ele também precisa ter um aprendizado contínuo, então precisa estar sempre lendo, tem que gostar de ler,
tem que gostar de pesquisar, tem que gostar de encontrar fontes, ler artigos científicos, porque você tem que embasar muita coisa do que você faz em dados. Porque a inovação, ela é difícil de mensurar. Por exemplo, eu vou trazer um produto novo, completamente disruptivo, pra gente vender dentro dessa companhia, né, da companhia X, mas ninguém nunca vendeu esse tipo de produto. Então, como que a gente vai saber quanto que vai trazer de receita, quantos clientes a gente vai atingir? Isso é muito difícil de conseguir mensurar dentro da inovação, porque não é uma coisa que todo mundo faz. Já fala pela palavra, né? Inovação. Então, não é todo mundo que está fazendo, não é simples assim de mensurar. Então, você tem que se basear em dados para poder assegurar que aquilo que você está falando é realmente uma boa proposta. Então, pesquisa é muito importante. Tem que ter um pensamento crítico e analítico, porque vai ter muita oferta de solução. As startups, quando elas veem que você é da área de inovação, elas te sugam, então elas vão querer entrar em contato contigo, elas vão te adicionar no LinkedIn, elas vão ligar para você, elas vão entrar em contato com você através de outras pessoas, vão conseguir seu WhatsApp. E você tem que ter um pensamento crítico e analítico para ver se realmente aquela solução tem match com aquilo que é o core business da sua empresa. Então, você precisa parar, analisar, escutar. É muito importante escutar para entender as soluções, pedir materiais, solicitar e-mails, mas você precisa dizer assim, nesse momento aqui não faz parte daquilo que eu estou buscando essa solução, mas eu vou te deixar aqui num banco de dados, a gente pode conversar daqui a um ano, hoje não tem match com aquilo que eu tô desenvolvendo aqui, mas vamos conversar mais tarde. Então você tem que ter um pensamento crítico, você não pode ficar pegando tudo que vem assim e jogando para dentro da empresa, senão os gestores vão achar que você é um grande maluco, que só traz solução e que não tem nada a ver e que não sabe nem o que está fazendo. Então você precisa ter esse pensamento crítico. E outra habilidade que é muito importante é a colaboração. Então você tem que ser uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, porque você vai desenvolver muitas ideias em ambiente multidisciplinar. O que é um ambiente multidisciplinar? A inovação ela é baseada na construção de ideias, porque não existe uma ideia perfeita. Você não consegue idealizar uma ideia perfeita, colocar ela em prática e ela vai dar super certo do jeito que você imaginou. Não, geralmente você começa com uma ideia, essa ideia você cria um MVP, né? Você cria um teste dessa ideia, então você testa ela dentro de um grupo muito menor. E aí, conforme esses testes que você vai fazendo, vai fazendo uma modificação dessa ideia até criar um novo produto, uma nova solução. E você nunca faz isso sozinho, você faz isso dentro de grupos. E geralmente esses grupos são de pessoas completamente diferentes. Então, por isso que a inovação ela é tão diferenciada, as pessoas acham assim tão maravilhosa. Porque você pega uma pessoa que, sei lá, dentro de uma empresa você pode pegar o cara da engenharia, o cara de compras, o cara do comercial, a secretária bilíngue. Você vai pegar pessoas de diferentes pensamentos para falar sobre uma mesma coisa, porque cada um tem uma perspectiva. E quando a gente vende algo, a gente nunca vende para uma pessoa específica. Cada um tem um modelo de vida, um jeito de ver as coisas. Os clientes, eles são diferentes, por mais que sejam mais nichados, as pessoas pensam diferente. Então, quando você traz um grupo multidisciplinar para desenvolvimento de uma ideia, esse grupo ele consegue ter um resultado muito mais abrangente e muito mais assertivo na resolução dos seus problemas. Então, equipes multidisciplinares trazem soluções de ideias para a inovação. Então, se você não gosta de colaborar, de trabalhar em equipe, e de desenvolver, de ter problemáticas, de ter um rebuliço às vezes, assim, na hora... Rebuliço é o que o gaúcho fala na hora de dizer que... Uma confusão, né? Uma confusão na hora de resolver um problema, uma questão, de ter atrito de ideias, de pessoas diferentes.
Não tem como você ser um especialista em inovação, porque a inovação, ela exige que você tenha um ambiente colaborativo. Bom, perfeito. Até agora eu adorei, eu acho que eu tenho um perfil para especialista em inovação. E como é que eu começo uma carreira nisso, né? Então, graduação, falando em graduação, não tem uma graduação específica para você ser um especialista em inovação. Eu já vi gente que é formada em veterinário e é um ótimo gestor de inovação. Eu sou formada em administração de empresas, então tem bastante match com inovação, mas as pessoas não são muito ligadas nisso na hora até da contratação. Não tem tanto a ver com a graduação, mas sim sobre a sua experiência e o que você sabe fazer. Tem sim pós-graduação focada em inovação, tá? Eu nunca vi nenhuma graduação focada em inovação, mas pós-graduação sim. E tem mestrados também em administração com ênfase em inovação, e engenharia com ênfase em inovação. Então, pós-graduação a gente acha mais específico, nichado nesse ramo. Mas tem um curso que eu super recomendo para quem está iniciando, que é o curso de Design Thinking, que é muito importante porque você vai colocar método ágil, vai começar a aprender método ágil para poder aplicar método ágil dentro da inovação. Tá, mas ótimo, eu vou fazer um curso de design, só que o design você aprende ele na prática. E aí você não atua no ramo de inovação, como é que você pode fazer? Você pode se inscrever em maratonas de inovação, maratonas ou hackathons. Tem muitas universidades que trabalham com desenvolvimento de dores para empresas, então você pode se inscrever nessas maratonas onde eles desenvolvem dores. E tem também as feiras de inovação. Nas feiras de inovação rola isso, esses hackathons, essas maratonas de desenvolvimento de problemáticas. Muitas vezes eles iniciam a feira com uma dor de uma empresa, por exemplo, na empresa X, diz, eu tenho uma dor dentro da companhia que eu gostaria de desenvolver. E aí grupos multidisciplinares se inscrevem nessas maratonas para dar uma solução, e muitas vezes as empresas financiam esses desenvolvimentos, que é isso que o especialista de inovação faz. Ele cria esses ambientes para que as pessoas se desenvolvam e também para encontrar bons profissionais, porque muitas vezes quando você larga uma dor para uma universidade resolver, você acaba achando um grupo de pessoas que tem tudo a ver com a sua empresa e que você acaba às vezes até contratando essas pessoas. Então seria muito importante participar desses projetos para começar a se desenvolver e começar a colocar alguma coisa no currículo, né? Porque, por exemplo, eu sou graduada em administração, estou fazendo aqui uma pós-graduação em inovação, porque eu quero mudar para essa área, e eu já participei dessa maratona, fiquei em primeiro lugar na maratona tal. Então você já tem uma experiência e isso te ajuda bastante na hora de conseguir um emprego dentro dessa área. Se você se interessou por esse conteúdo e você acha que você pode se tornar um especialista de inovação, eu vou adorar ajudar você nessa sua carreira, hein? Deixa nos comentários o que você tem de dúvida, o que você gostaria de estudar, o que você está estudando, a gente pode debater sobre isso. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, para que você receba muito mais conteúdo como esse e que a gente possa fazer uma troca de ideias constantemente dentro do YouTube e nas nossas outras redes sociais, tá bom? Até breve!